Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo, aqui é o Flávio Gavilowski e na nossa aula de hoje eu quero falar um pouco sobre golpes traumáticos com a mão aberta. É muito comum algumas pessoas, até mesmo alguns alunos, perguntar sobre a eficiência real de um golpe traumático, né, com a mão aberta. Por exemplo, um golpe do carpo, ou até mesmo um ataque em L ou as suas variações, né, um jab de dedos, algo nesse sentido. Se ele é mais ou menos eficiente ou igualmente eficiente, como por exemplo um golpe clássico como um jab ou um direto, um ataque em linha ali ou até mesmo pela lateral com a mão, né, totalmente fechada. E assim, eu não digo que é necessariamente melhor ou pior, que seja mais ou menos efetivo, porém, a traumatizar de mão aberta existem sim algumas vantagens, como por exemplo, para você conseguir aplicar um golpe, né, de mão aberta, você não necessariamente necessita de um condicionamento específico. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai traumatizar e suas mãos estão fechadas, se você está fazendo esse tipo de trauma de mãos nuas, né, sem nenhum tipo de equipamento, porque uma coisa é você traumatizar de luva, outra coisa é você traumatizar sem luva. Uma coisa é você traumatizar em uma superfície protegida e uma coisa é você traumatizar em uma superfície não protegida. O que seria isso? Por exemplo, você está de luva, tá lá com faixa, com luva, e você está traumatizando, você está socando a cabeça de alguém que está com capacete de proteção, por exemplo, é diferente. Que é diferente de você socar a cabeça de alguém sem capacete, mesmo estando de luva. Que é diferente de você socar a cabeça de alguém com capacete, mesmo sem luva. Que é diferente de você socar a cabeça de alguém sem capacete, você estando sem luva. É diferente. É um impacto, a energia necessária é diferente, né? A absorção do impacto também é totalmente diferente. Então você precisa ter um condicionamento um pouco mais específico, principalmente, né, no alinhamento ali dos ossos do carpo com os ossos do antebraço, justamente para você tomar cuidado com o desvio ulnar, desvio radial, para você não acabar se machucando. Inclusive eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como que é a posição correta de você alinhar os seus ossos para você conseguir traumatizar sem se machucar ou sem se machucar muito, tá? Então, até se você dar uma olhada aí, buscar uns vídeos anteriores, você vai encontrar esse vídeo que eu falo somente sobre isso. Então até por isso que eu não vou me prolongar nisso, porque eu já falei. E no caso de golpes traumáticos com a mão aberta, você não precisa desse condicionamento, da questão do alinhamento, da questão de você conseguir condicionar ali, né, os ossos do metacarpo e assim por diante. Com a mão aberta isso se torna relativamente mais simples, né? Você só precisa entender o conceito e a técnica e onde você tem que acertar. É mais prático, principalmente para mulheres, né? Porque normalmente mulher não tem esse condicionamento de gerar esse tipo de traumático, não é comum para elas, né, socar, é uma coisa mais atípica, né? Até por outro aspecto, por exemplo, como no caso das unhas, onde normalmente as mulheres costumam ter unhas maiores e fechar a mão acaba se tornando um certo problema por conta do tamanho da unha. Às vezes ela vai tentar fechar da forma certa, a própria unha acaba machucando, né, a palma da mão, ou ela não consegue fechar direito a mão, fica com a empunhadura mais ou menos a mão fechada mais ou menos desse jeito aqui, por conta das unhas. Então traumatizar de mão aberta acaba se tornando uma opção mais viável nesse tipo de cenário, né? Seja com jab de dedo, seja com o golpe do carpo, seja mesmo até um ataque em L. E você atacando da forma correta, visando os pontos corretos, como por exemplo, nariz, queixo, garganta, vão gerar resultados tão satisfatórios quanto um golpe traumático com as mãos fechadas. Ou seja, você consegue resultados tão bons quanto, né, podem ser às vezes um pouco melhor, às vezes até mesmo igual, não necessariamente pior, e você não precisa de um condicionamento tão específico assim. Por isso que dependendo da turma, dependendo do curso, dependendo da instituição que eu vou estar ministrando uma aula, um treinamento, algo nesse sentido, dependendo da quantidade de tempo que eu tenho para ministrar, eu opto por principalmente começar com golpes traumáticos com as mãos abertas, justamente por ser mais fácil,
porque você não vai precisar de todo um conhecimento anatômico anterior para você entender essa relação do desvio ulnar, do desvio radial, com os ossos do carpo, com os ossos do metacarpo, o alinhamento que tem que fazer, pressão, a distribuição de força, de forma que você não se machuque, tanto. Algumas pessoas, mas socar é só socar. Não, não é. Pode até ser de fato, né? Não, é só socar. Enfim, você pode só socar. Só que a chance de você acabar se machucando é muito grande. E a ideia do combate é justamente o contrário, é você se machucar o menos possível, né? Não é nem essa questão de não se machucar, porque isso a gente sabe que não vai acontecer. Você vai acabar se machucando de alguma forma. A ideia é a gente tentar minimizar isso ao máximo. E uma das formas de a gente minimizar isso ao máximo é justamente trabalhando essas diferenças. Então, se eu não tenho tempo suficiente para conseguir passar para o aluno todas essas variantes, essas diferenças, corrigir esses alinhamentos, condicionar a mão dele para que ele consiga traumatizar em superfícies mais rígidas com a mão fechada, eu gosto de trabalhar principalmente com as mãos abertas. Então, como eu falei, golpe do carpo, jab de dedos, ataque em L, visando ali garganta, nariz, queixo, são sempre bons alvos e que vão ter excelentes resultados, perfeito? Então, assim, novamente, não se trata nem de ser melhor, nem de ser necessariamente pior, mas dependendo do contexto e do ambiente, ou até mesmo de quanto tempo você tem disponível para treinar e condicionar, traumatizar de mão aberta pode ser uma excelente opção. Eu mesmo, particularmente, prefiro muito mais traumatizar de mão aberta do que mão fechada, porque eu sei que o risco, as chances de eu acabar me lesionando são infinitamente menores, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo tendo toda a parte condicionada ali para socar, beleza, mas assim, a chance de dar alguma coisa de errado, de acabar tendo algum tipo de lesão maior é infinitamente menor quando eu faço isso de mãos abertas, perfeito? Então fica aí uma dica, fica aí um pensamento, e a gente se vê amanhã na nossa próxima aula. Forte abraço, Mabuhay!